do curso de bacharelado aqui do Instituto, quando ainda era Instituto de Física e Química. Tá certo? Né? Então, ele trabalha com teoria, fez doutorado nos Estados Unidos, tem muita experiência. Tá certo? E gosta muito de interagir com os alunos. Tá? Eu conheço vários alunos que interagem com ele direto. Então, vocês têm que perseguir isso. Tá legal? Mas o prêmio que o professor Luiz Nunes mais gosta de ter recebido é um prêmio que veio de vocês, que é o prêmio Horácio Panipucci. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ele ganhou 26 vezes. Tá? Eu acho que tem 20 anos de premiação. Tá? Não é, Luiz? 20 anos de premiação? Tá certo? Então, ele é um cara altamente reconhecido por vocês. Tá? Então, é o melhor professor que nós temos aqui. Tá certo? Os alunos mais reconhecem. Tá certo? Tá? Então, tirem proveito disso, conversem com ele. Vocês estão no primeiro semestre de vocês aqui. Ele está se aposentando, mas ele vai vir aqui. Pega o e-mail, conversa. Tá? Muitos de vocês têm um problema grave, que vocês pensam que o mundo começou quando vocês nasceram. Não, o mundo é muito velho. Ele mesmo vai mostrar isso. Então, você pode tirar proveito das pessoas que têm muita experiência. Tá? Tire proveito disso. Tá? A próxima palestra vai ser a minha, aí eu vou contar uma piada para vocês. Tá certo? Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Luiz Nunes. Agora acho que está falando. Alô, estão ouvindo bem agora? Tá bom. Então, a primeira lição, o microfone desligado não funciona. Deixa eu pôr aqui do lado de fora. Pronto. Bom, muito bem. Então, é uma grande satisfação estar aqui falando com vocês, mas eu vou diretamente ao assunto, porque nós temos 2.500 anos para percorrer, né? E não podemos perder tempo, então. Eu vou falar um pouquinho sobre a história da mecânica, como ela foi formulada e como ela evoluiu ao longo dos tempos. Tá? Nós vamos começar com os primórdios. Então, nós vamos para a era dos deuses. Tá? Quer dizer, quando a civilização, não só grega, egípcia, qualquer civilização que você pegar, se pegar os indígenas do Brasil, da América do Norte, da América Central, todo mundo tem uma explicação sobre como o mundo foi criado. Tá? Que não é o Big Bang, né? É outra, mas cada povo tem sua maneira de explicar, maneira que o mundo foi criado, e, em geral, isso está ligado com o tipo de atividade que o povo faz. Por exemplo, na Guatemala, tem uma população indígena que é descendente dos maias, e, para eles, os seres humanos foram criados a partir de milho.
né? Porque é a parte importante da atividade deles, né? E cada um tinha a sua maneira de ver. E aqui nós temos exemplos, aqui o grego e o egípcio, mas o que eu quero chamar a atenção aqui importante é que nessa época, né, além desse mito criacional, todo mundo tinha uma explicação para os fenômenos que era baseado essencialmente nos deuses. Tá? Então tem um exemplo muito claro aqui, ó. Você tem... Opa! Apertei o botão errado. Opa! Mas como é que faz para aproveitar lá a tela? Qual que você apertou? Ctrl? Ctrl L. L, tá bom. Isso, é o de cima que passa. Esse aí ele vai. Esse daqui não, está... do meio. O do meio passa. Foi do meio que apertei, mas eu queria mostrar o ponteiro. Aqui está o ponteiro. Então, veja só. Aqui temos um exemplo. Esse é Zeus, né, da mitologia grega. E você vê essa representação, tem muitas representações como essa, em que ele aparece segurando aqui ele tem uma pomba, mas do lado de cá ele tem um raio, tá? Porque a noção que tinha é que os raios eram produzidos dessa maneira. Perguntava, de onde vem o raio? É Zeus que pega lá um raio e joga aqui na Terra. Tá? E até tinha a noção de que se alguém morresse com um raio, né, quando acontece isso daí, a pessoa não podia ser enterrada, porque o coveiro estaria manifestando uma ofensa a Zeus. Tá? Então, não podia ser enterrada a pessoa. Né? Para isso, tinha explicação para tudo. E tudo era explicado porque algum Deus fez alguma coisa. Tá? Não só para... Isso aí valia para as paixões, né, que as pessoas tinham, sobre os sentimentos humanos, ódio, amor, o que fosse, mas também tinha deuses para explicar as coisas do dia a dia. Raios, por que tem uma doença, né? Porque, obviamente foi porque algum Deus ficou descontente e mandou essa doença aqui para nós. Né? Então vamos tentar apaziguar o Deus para ele ficar contente de novo. E assim era o conhecimento daquela época. Né? Aqui, ó, a mitologia egípcia. Então, na mitologia egípcia existe aqui uma deusa que está aqui em cima, ó, e tem outro que está aqui embaixo. Tá? Esses aqui, eles são irmãos, e essa deusa aqui, e aqui no meio tem uma outra deusa que carrega o sol. Então o sol anda de um lado para o outro no céu, porque essa deusa está empurrando. Tá? E por que tem a noite? Porque quando chega num certo ponto, ela encontra a deusa de cima engole o sol e aí escurece. Tá? No dia seguinte tem um parto, aí nasce o sol de novo e assim se repete o ciclo. Tá? Então tinha explicação para isso daí tudo. Né? Bom, isso desde a antiguidade mais remota. Quando chegou cerca de 600 anos antes de Cristo, a civilização grega, ninguém sabe exatamente porquê, ela começou a produzir filósofos, que eram pessoas que não gostavam dessas explicações religiosas para as coisas e começaram a procurar explicações mais concretas do dia a dia. Tá? E aí nós entramos então numa outra era, a era dos filósofos. Um dos primeiros, o primeiro filósofo de que se tem notícia, de fato, era o Tales. Vocês lembram do Teorema de Tales? Ele é o primeiro que se vê. Mas logo depois veio o Pitágoras. Na verdade, Pitágoras era mais do que uma pessoa, era uma escola, a escola pitagórica. E uma característica muito interessante daquela escola, que depois acabou se perdendo, é que eles valorizavam muitas mulheres. Isso aí foi 500 anos antes de Cristo. Mas eles eles tratavam homens e mulheres em pé de igualdade. Então, a mãe do Pitágoras, por exemplo, disse que deu contribuições importantes. A esposa dele também. Dizem porque era uma sociedade secreta, ninguém sabe exatamente como
as coisas eram feitas lá, quem descobria as coisas. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras, quase todo mundo tem certeza de que era conhecido antes, e eles apenas fizeram a divulgação. Tá? Mas como tem essa escola, passou essa noção de que era deles o teorema. Tá? Então, esse daí foi o começo. E o Pitágoras tem importância por duas outras razões. Né? A primeira é essa de valorizar as mulheres. Eu digo Pitágoras, mas estou pensando sempre na escola. Tá? A outra coisa importante que eles descobriram é que eles vieram com essa ideia revolucionária de que as coisas da natureza poderiam ser expressas por números. E eles tiveram uma confirmação disso porque eles conseguiram mostrar que a escala musical pode ser obtida com cordas de tamanhos diferentes. Você me disse direitinho o tamanho da corda, você ia produzir um dó, um ré, um sol, um mi, assim por diante. Tá? Então isso aí, na época, era uma coisa assim, totalmente fora do propósito. Não é um Deus que faz isso, tem um número associado. Tá? Essa ideia não foi totalmente aceita, mas ele lançou essa ideia. Tá? E a terceira coisa que ele fez, isso acabou sendo uma coisa ruim, mas foi um fruto da escola, durante os cálculos dele, usando o Teorema de Pitágoras, um dia alguém falou, vamos tentar calcular qual que é a diagonal de um quadrado. Provavelmente todo mundo sabe fazer. Tem um quadrado de lado A e eu quero saber qual a diagonal desse quadrado. Digamos que o quadrado tenha 1 metro. Então, qual é a diagonal? Todo mundo sabe. Qual a resposta? 1 mais 1, né? Você tira a raiz quadrada, dá a raiz de 2. Para nós isso é uma coisa trivial. Para eles foi uma descoberta terrível, porque você pode mostrar que raiz de 2, eles conseguiram mostrar isso daí, que raiz de 2 é um número irracional. Né? Todo mundo sabe disso daí. Não dá para você escrever raiz de 2 com uma razão de 2 números. Isso você consegue provar. Tá? Se alguém perguntar no fim, eu posso até tentar provar aqui. Tá? Mas você consegue provar isso daí. Eles conseguiram provar. E eles ficaram chocados, porque eles achavam que os números tinham que ser ou inteiros ou números racionais, que era a razão de 2 inteiros. Isso aqui fazia sentido para eles. E aí, de repente, descobriram que a diagonal do quadrado não dá para você calcular como a razão de 2 números, quer dizer que não tinha solução. Então, para eles, o problema do quadrado, algebricamente, usando o Teorema de Pitágoras, não tinha solução. E aí, conclusão, os números não são bons para você fazer matemática. O que é bom mesmo é a geometria, porque na geometria esse problema não aparece. Então, eles lançaram a ideia de que a geometria era superior à aritmética, e na álgebra não existia nesse tempo, mas quando apareceu a álgebra, passaram a considerar a álgebra também como sendo uma matemática de segunda categoria. Que a boa mesmo era a geometria. Isso daí teve um impacto enorme. Por exemplo, qual que é o livro mais publicado que tem no mundo, que mais vezes foi impresso? Como? Geralmente é o segundo, o primeiro é a Bíblia. Mas o segundo é isso mesmo, o segundo são os elementos de Euclides. Por quê? Porque era uma coisa considerada mais interessante na época, porque era álgebra. Perdão, não era álgebra, era geometria. Então, tudo que vem, e eu vou falar sobre isso mais adiante, tudo que vem a seguir foi baseado nessa noção de que a geometria era uma ciência nobre, a aritmética e depois a álgebra também já era uma coisa de segunda classe. Bom, então aqui tem a imagem de alguns filósofos. Tem muitos filósofos e olha, esse quadro que vocês conhecem, né, que é a Escola de Atenas, ele mostra a maioria dos filósofos que apareceram naquele tempo, até o tempo do que o autor fez o quadro, que foi o Rafael, e foi por volta de 1500. Então, ele tem os filósofos mais importantes estão retratados lá. Esse quadro aqui, vocês conhecem porque ele está na biblioteca e tem ali na rua, naquela pracinha também, graças aos esforços do grupo de ótica, está na pracinha o quadro também para vocês verem. E isso aqui é uma seção, né, só a parte central do quadro. Então, os outros vocês podem prestar atenção.
uma coisa que precisa chamar a atenção é o seguinte: só tem uma mulher no meio daquele grupo lá. Né? E aí o desafio é: quem é essa mulher que está lá? Né? Ela é fácil de reconhecer porque ela está vestida de branco e está numa posição mais ou menos de proeminência. Né? Mas alguém sabe quem é? E a filósofa mais importante, a gente fala. Hipácia, exatamente. Foi a grande matemática do fim do Império Romano, começo da Idade Média. Tá? Ela foi a maior matemática, então ela foi retratada, está lá no quadro. Tá? Muito bem. Então, tem outros... Eu vou me concentrar aqui no Arquimedes, que é esse daqui. Esse do lado dele é o Platão. Esses outros são alunos, que não são conhecidos, mas o quadro é muito maior que esse, né? E tem os outros lá, vocês podem olhar, mas os dois que me interessam aqui são em especial o Aristóteles, mas o Platão está aqui do lado dele. E tem uma outra personagem importante na nossa história, eu não vou ter tempo de falar sobre ele, que veio um pouquinho depois do Aristóteles, de fato, que é o Arquimedes. Tá? E o Arquimedes, para mim, é um dos grandes gênios da humanidade. Tá? Ele fez descobertas fantásticas na mecânica, porque ele descobriu a lei da alavanca, ele descobriu as leis da hidrostática também. Tá? Mas a obra-prima dele é isso que está desenhado aqui. Ó. Ele conseguiu mostrar que o volume de um cone que está inscrito num cilindro, mais o volume da esfera que está inscrito no mesmo cilindro, a soma dos dois, dá o volume do cilindro. Com isso, ele conseguiu calcular o volume da esfera pela primeira vez. Porque o volume do cone é fácil calcular, o volume do cilindro mais fácil ainda. Então, a partir disso, você obtém o volume da esfera. E a descoberta do Arquimedes, o raciocínio que ele usa, isso daí, é um primor. Tá? É uma coisa que deixa a gente de boca aberta a ver como é que ele conseguiu chegar nessa conclusão. Usando a geometria, ele usava o princípio da alavanca também. Tá? E aí vocês podem ficar imaginando como que, fazendo isso, você consegue demonstrar que isso daqui é verdade. Então, então, o Arquimedes foi muito importante, mas eu não vou ter tempo de falar mais sobre ele e vou me concentrar, então, no Aristóteles. Então, o Aristóteles viveu no século IV a.C. e ele é outra figura impressionante do mundo antigo. Tá? Ele foi o primeiro filósofo que botou ordem nas coisas, porque antes dele, cada um vinha lá com a sua ideia de como é que foi criado o mundo. Né? Então, um achava que o mundo era um disco. Né? O outro achava que o mundo era feito de água e que nós estávamos em cima de uma ilha. Né? E cada um vinha com a sua ideia. Tinha um, Parmênides, que está no quadro lá do Rafael, que achava que o mundo era estático. É impossível existir movimento. Ele tinha uma demonstração categórica de que era impossível existir movimento. E aí, então, isso quer dizer o seguinte: vocês pensam que vocês estão aqui. Na verdade, vocês estão em casa, parados lá, não conseguem vir até aqui, porque não é possível fazer movimento, e vocês estão imaginando que você está aqui. Isso era, na interpretação deles, era assim que era o mundo. Né? E aí, cada um vinha com a sua teoria. Né? E aí, o Aristóteles, ele chegou e ele pôs, alguma hora, ele discute isso. Tem vários livros que foram preservados, e você pode olhar lá, ele vai discutindo as teorias que apareceram e vai pondo de lado quase tudo. Né? E aí, no fim, ele fica com a noção dele. E, mais importante que isso, ele foi a primeira pessoa a colocar em termos concretos os conceitos da lógica. Até então, a lógica era uma coisa que todo mundo achava que era coisa natural, que todo mundo tinha sua lógica, e com isso se usavam conceitos que estavam errados, porque as pessoas pensavam de maneira errada e não tinha como contestar o que estava sendo dito.
O Aristóteles definiu a lógica e ele teve tanto sucesso nessa tarefa que final dos anos 1600, começo de 1700, o Kant, que era um outro filósofo muito conhecido, ele disse, olha, a lógica é uma coisa que o Aristóteles fez e não tem mais como ser melhorada. Tá? Já está pronta. Né? Isso, de fato, não era verdade, porque 100 anos depois, o Boole introduziu a lógica matemática e aí ele conseguiu estender as coisas muito além. E depois apareceu um alemão chamado Frege, que também trabalhou com lógica simbólica, e isso daí tudo foi essencial para o desenvolvimento dos computadores. Tá? Os computadores todos são baseados nessas ideias de lógica simbólica, que começaram, então, no fundo, eles começam lá com Aristóteles. Tá? Então, Aristóteles, você pode até ter um artigo que uma vez eu li que diz, olha, Aristóteles foi o pai do computador. Né? Ele que trouxe os primeiros conceitos. Tá? Então, uma coisa muito importante que Aristóteles disse foi o seguinte, no campo da lógica. Só porque você chega numa conclusão certa, não quer dizer que o seu raciocínio esteja certo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Olha aqui, eu vou falar uma coisa que obviamente é errada. Né? Vou dizer, as baleias são peixes. Tá? Mas aí eu digo, bom, todos os peixes são vertebrados. Logo, as baleias são vertebradas. Certo? A conclusão está certa. O raciocínio, a premissa que eu tomei estava errada. Tá? A premissa está errada, o raciocínio que eu segui a partir daquela premissa estava certa e eu cheguei numa conclusão certa. Então, só porque você chega numa conclusão certa, não quer dizer que o raciocínio e as premissas estão corretas. Certo? Uma coisa chocante isso daí. Não sei se já tinham pensado nesse fato, mas isso daí, se alguém chega para você e fala, olha, está vendo aqui, eu cheguei nessa conclusão aqui, não quer dizer que o raciocínio que ele seguiu está totalmente correto. Isso precisa verificar. A maneira de verificar é tentar correr de trás para diante. Se vocês tentarem ver isso no caso da baleia, vocês vão ver que dá uma coisa errada aí no caminho. Tá? Mas vamos em frente. Bom, então ele definiu a lógica e ele lançou a ideia de que você tem que ter princípios para fazer. Se você quiser fazer uma ciência, que era o objetivo de todo mundo naquela época, você precisa seguir princípios. Tá? Então ele definiu, ele mesmo, definiu quais seriam esses princípios. O princípio dele, estão resumidos aqui, os 4 princípios. Em primeiro lugar, tudo o que existe tem 4 componentes. Uma é material, tá? Isso é, tudo que existe aqui, isso é fácil de entender, tudo que está aqui é feito de alguma coisa. Tá? Então, esse é o material. Tem uma forma, né? Todo mundo aqui, essa cadeira é uma cadeira porque ela tem essa forma que foi dada para ela. Até aí tudo bem. Aí tem uma origem, quer dizer, veio de algum lugar, né? Alguém fez a cadeira, por exemplo, mas tem um propósito, né? Que no caso da cadeira é fácil. A cadeira foi feita porque para alguém sentar, certo? Ela tem um propósito. Né? Agora, o Aristóteles diz isso vale para qualquer coisa. Vale para uma pedra, por exemplo. Né? E isso daí tem um impacto, conforme nós vamos ver mais adiante. Essas ideias que ele tem é porque ele, além de ser o maior lógico daquele tempo, ele foi o maior biólogo também. De fato, pensa-se que depois do Aristóteles, o próximo grande passo foi dado pelo Darwin, só em 1860 por aí. Então, ele era um grande biólogo, ele estudava os seres, ele abria os bichos, fazia dissecção e tal, e ele via que na biologia essas noções aqui são muito importantes. Você pega uma galinha, você quer saber para que serve a moela? Então você fala, tem um propósito. Aí você vai ver que esse propósito é digerir o alimento. Então era isso aí que ele usava e ele pensava que isso aí valia para tudo. Bom, então isso é importante. Bom, além disso, ele tinha um método, né? E o método que ele propôs é assim, ó. Você deve observar as coisas, interpretar a sua observação
e depois deduzir a partir dela o que você puder deduzir. Tá? Então você vai lá, você quer ver um fenômeno, né? Por exemplo, o raio, cai um raio. Então você tem que ficar olhando para o raio, ver como ele é, ver outro raio amanhã, no dia seguinte. Né? Você interpreta o que seria aquele lá, que no caso do raio não é nada fácil, mas você poderia interpretar, e daí você faz deduções a partir disso. Tá? Esse método ele tem um problema. Se você interpretar errado, tá? Aí a dedução vai te levar a conclusões que pode estar certa, pode estar errada. Certo? E aí é muito difícil de você saber o que é certo e o que é errado. Mas era um método que ele propôs, e ele era uma pessoa que não era assim tão arrogante. Ele dizia, esse é o meu sistema. Se alguém aparecer com um sistema melhor, beleza. Tá? Mas enquanto não aparecer, eu acho o melhor que tem agora. Tá? Bom, então, com base nisso, ele desenvolveu uma cosmologia, tá? Uma descrição do universo com base nessas noções. Ele ia observando, ia interpretando, ia deduzindo, tá? E ele então construiu esse modelo que está aqui, para o universo. Tá? Então veja, em primeiro lugar, nesse modelo, você tem 4 elementos, isso aí é coisa bem conhecida, né? Terra, água, ar e fogo. Certo? Tinha até aquela banda Earth, Wind and Fire, né? Que era baseada nisso daí. Eles esqueceram da água, né? mas estava lá. Certo? Então eles têm esses 4 elementos. Então eles, o mundo é feito dessas coisas. Qualquer coisa é feito um ou outro, ou a mistura daqueles lá. Tá? Aí tudo bem. Certo? E aí, a partir disso, ele pensou assim, a Terra está aqui. Nessa época que ele viveu, já fazia tempo que se sabia que a Terra era redonda. Quem descobriu que a Terra era redonda, de fato, pelo que se sabe, foi o Pitágoras. Foi a primeira pessoa que veio com essa noção de que a Terra era redonda. Tá? E o Arquimedes falou, então tem a Terra, e aí tem uma explicação até de por que a Terra é redonda, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Mas aí ele pensa, a Terra é feita de terra, ela está embaixo de tudo, certo? Aí você vê, tem terra aqui no chão. Depois, se você tiver água, a água vai ficar em cima da terra, então um lago, um rio, uma coisa, um mar, né? E em cima do ar, em cima da água, vem o ar, que é o próximo mais pesado. Então, o ar fica aqui em cima e por isso nós temos ar aqui, onde nós estamos. Tá? E acima dele tem o fogo. Tá? O fogo, não é que o fogo só tenha fogo lá em cima, quer dizer, o fogo é o mais leve. Então, se você fizer um fogo, ele quer subir, porque ele é leve. Bom, tudo faz muito sentido. A lógica do Aristóteles e o pensamento dele é muito razoável. Se você sair na rua explicando para as pessoas como é o mundo com base na ideia do Aristóteles, você convence facilmente. Convencer que a ideia do Newton são verdadeiras já é muito mais difícil. Né? Mas as ideias do Aristóteles são fáceis, porque são baseadas em coisas do dia a dia da gente. São coisas que a gente está acostumado a ver e achar que é verdade. Bom, então tá aí, por exemplo, né? Uma pergunta, na passada dessa palestra fiz essa pergunta, ninguém respondeu. Né? Mas, vamos dizer, deixa eu perguntar a vocês, por que tem ar aqui em São Carlos? Você fala, óbvio que tem ar. Óbvio que tem ar, mas por que tem ar? Porque, veja, o ar, na nossa concepção, ele tem peso, ele não é, como no caso o Aristóteles dizia que a terra e a água têm peso, o ar e o fogo têm leveza, né? Eles querem subir. Né? Para nós, o ar tem peso. Então, se ele tem peso, é como água. Né? Você põe o ar aqui, ele devia querer escorrer para o lugar mais baixo, ou seja, no nível do mar. Certo? Você pegar água e jogar água, correr no banheiro e jogar um pouco de água, a água vai cair no cano, vai correr, vai cair no rio, que no rio vai para o Tietê, depois vai lá para o Paraná, vai sair lá no Rio da Prata, vai sair no mar. Né? A água faz isso. Por que o ar não faz? Certo? Para nós, dá para explicar, mas não é trivial. Né? O Aristóteles tem uma explicação muito simples. O ar quer subir. Né? Então ele sai da terra, vai subindo. Enquanto tiver ar, ele vai subindo. Chega uma certa hora que não tem mais ar, então aí
vai ficando mais fino. Mas tem ar aqui em São Carlos por causa disso, é óbvio, né? Eles falam, né? Aí tem a história do fogo. E aí, então, agora... Ah, sim, mas antes de chegar no fogo, deixe-me falar. Tem o fogo aqui, né? O fogo, então, ele quer chegar aqui em cima. Como tem pouco fogo, ele não chega a se espalhar lá por cima, mas ele gostaria de ir, né? E aí, depois do fogo, aí vem uma região no espaço, né? Onde estão a Lua, alguns planetas aqui, ó, Mercúrio e Vênus, e depois vem o Sol, tá? Depois vem os outros planetas até chegar em Saturno. E lá em cima você tem o céu, tá? Aristóteles não chegou a discutir isso muito bem, mas depois a religião católica diz que aqui é onde está o céu, onde está Deus, então os anjos e assim por diante, tá? E na ideia do Aristóteles, você vê, a Lua está mais perto, está perto da Terra, depois vem Mercúrio e Vênus, estão mais perto que o Sol. Porque isso é uma observação, né? Quando você olha para Vênus é muito fácil de ver. Se você olhar de manhãzinha, agora você vê facilmente, ela parece uma estrela brilhante, né? E isso era conhecido desde a mais remota antiguidade. E a Vênus está sempre perto do Sol, né? Então a interpretação dela é essa daqui. Mesma coisa vale para Mercúrio. Os outros planetas, eles vagam aí pelo firmamento e, portanto, não tinha nada a ver com o Sol. Então, eles ficavam soltos por aí, né? Então, esse era o modelo que ele tinha. Bom, vamos tentar aplicar esse modelo. Vamos fazer a seguinte pergunta. Vamos ver, desafio para vocês. Tem uma chama aqui, todo mundo já viu, uma chama, um palito de fósforo aceso, certo? Aristóteles olha para isso e fala, está vendo? Ali o fogo está querendo subir, né? Então ele vai ali para cima e está, por isso que você fica com esse formato. Aí eu posso fazer a seguinte pergunta para vocês e para Aristóteles, né? O que aconteceria se eu pegasse esse fogo, do jeito que está aí, e levasse acima da atmosfera, né? No espaço sideral? Pegar um astronauta e chegar para ele e falar, leva lá, acende um palito de fósforo dentro da sua nave, né? Com cuidado para não pôr fogo na nave, né? Mas o que vai acontecer com o fogo se chegar lá? Como? Expande esfericamente. Tá bom, alguém tem mais opinião? Mas vai formar uma esfera. O Aristóteles explicava isso daí dizendo, olha, vai formar uma esfera. Por quê? Porque lá em cima ele está naquela região do universo, essa região aqui, ó. Tá? Essa região é muito diferente do nosso mundo. Lá as coisas são perfeitas, não tem imperfeições que tem aqui no nosso mundo. Tá? E aquele espaço lá, ele está preenchido por uma coisa chamada de quintessência, porque tem as 4 fundamentais e mais uma. Então, essa aí seria a quintessência, uma coisa diferente. E lá tudo é perfeito. Tá? Então, se você levar um fósforo aceso lá, ele vai querer adquirir a forma perfeita. E a forma perfeita é circular, tá? A esfera. Tá? Então, ele vai também formar, ele vai concordar com vocês quanto a isso daí. Tá? E acontece que essa experiência já foi feita. Né? Eu estou falando de coisas hipotéticas. É assim que ele fica. Né? Isso daí foi feito com um bico de gás, em vez de ser feito com um palito de fósforo, mas é a mesma coisa. Tá? E ele fica redondo assim. Embaixo não, porque é onde está o gás, ele não consegue descer mais que aqui, mas ele fica com a forma perfeita. Tá bom? Então, isso aí vocês sabem responder, o Aristóteles também sabia responder. Tá? A história do ar, por que nós temos ar aqui, ele sabia responder. Aqui, não sei se alguém se arrisca a dizer por que tem ar aqui, em São Carlos. Tá bom, depois no fim, se vocês perguntarem, eu posso até tentar explicar para vocês, mas não é tão fácil. Né? Ele explicou porque a Terra é redonda. Né? A explicação que ele deu é a seguinte, a Terra, se ela não fosse redonda, ela teria regiões
mais altas e regiões mais baixas. Tá? Quem tivesse, as pedras que tivessem na região mais baixa, elas querem seguir o seu propósito. Qual que é o seu propósito? O propósito é ir para o centro da Terra. Né? É o que nós temos também, eu sei disso. Eu estou aqui, se eu bambear minhas pernas, eu caio, porque meu corpo quer ir lá para o centro da Terra. As pedras também querem fazer isso. E as que estiverem mais altas vão descer até chegar ao lugar que elas puderem. Tá? E as que estiverem mais baixas já vão ficar ali. Então, o resultado vai ser, no final, você vai ter uma forma esférica. Tá? Esse raciocínio é correto e é a explicação que ele dá hoje. Só que ele não diz que a gente quer chegar no centro da Terra. Ele diz que tem a gravidade que nos puxa. Tá? Mas é a mesma conclusão. Tá? Então, você vê, era uma teoria bem sólida que ele instituiu. Tá? E essa teoria aguentou 20 séculos. No começo a igreja era contra, depois a igreja achou que aquilo era bem razoável, né? E atravessou então a Idade Média, e quando chegou por volta de 1600, ela estava firme ainda. Tá? Era ensinada em qualquer universidade que se prestasse, ensinava isso aí tudo que eu falei para vocês e mais coisas. E nessa época começou a aparecer pessoas que questionavam. Tá? Então tem uma lista aqui de pessoas que questionaram isso que Aristóteles tinha falado. E teve esse daqui, William Gilbert, que até escreveu um livro, chamado Os Ímãs, está em latim, De Magnete. Tá? Os ímãs, era sobre a explicação de como que os ímãs se comportavam, e ele chegou à conclusão de que os ímãs, a Terra era um ímã, ele descobriu que a Terra tinha um campo magnético, então ele imaginou que a Terra fosse um ímã, e ele falou, o Sol deve ser um ímã, a Lua também, e aí eles se atraem com força magnética. Né? Isso estava errado, mas foi uma ruptura em relação ao pensamento do Aristóteles. Né? E outras pessoas começaram a pensar, a questionar o método que ele usava, tal, e isso tudo estava na boca do povo, lá por volta de 1600. Né? Nessa época, apareceu o nosso herói, que é o Galileu. Né? E o Galileu é nosso primeiro herói. Né? Ele começou olhando aqui essa catedral de Pisa, né? Bem conhecida, ali a torre, mas tem uma catedral do lado. E dentro da catedral tem esse candelabro aqui, ó, que fica pendurado no forro. E ele, quando sopra, naquele tempo tinha velas, né? Hoje em dia tem lâmpada, mas naquele tempo tinha velas. E quando sopra o vento, ele balança. Tá? E o Galileu ia à missa, né, como todo mundo naquela época, ele ficava olhando lá para o candelabro, às vezes prestar atenção no que o padre estava falando, e ele resolveu medir o tempo que o candelabro levava para oscilar. Tá? Ele mediu, não tinha relógio na época, ele usava o pulso dele como referência. Aí, na semana seguinte, ele voltou, e aí não tinha vento, então o candela estava balançando bem pouquinho. Ele mediu o tempo assim, de novo. Aí ele viu que era o mesmo tempo, parecia ser o mesmo tempo. Aí ele ficou impressionado com aquilo. Então ele voltou para casa e ele fez uma experiência. Ele pegou 2 pêndulos, com o mesmo tamanho, com a mesma bolinha que está ali, e pôs para oscilar. Tá? E aí você vê uma coisa assim, eles começam um com uma amplitude grande e outro com uma amplitude pequena. Aí eles vêm, passam um em cima do outro, quando está aqui embaixo, depois eles se separam de novo, fica assim, depois vem para cá. Então os períodos são iguais. Tá? E aí ele concluiu que os períodos eram independentes da amplitude. Certo? Ele experimentou com massas diferentes e viu que também não fazia diferença. Tá? E hoje a gente sabe que a fórmula, vocês vão aprender isso daí ainda, não aprenderam, tá? Mas vão aprender que a fórmula que dá o período do pêndulo está ligado ao comprimento do pêndulo e à aceleração da gravidade. Certo? Isso aí vocês vão ter que esperar um pouquinho, mas vocês vão chegar a aprender isso daí. Não é, Cristian? Vamos ensinar. Já tem no laboratório? No laboratório, tá bom. Na teoria ainda não, né? Não, tá bom, mas vamos chegar lá uma certa hora. Bom, então, foi o Galileu que descobriu isso aí, tá? E isso foi uma ruptura já com o Aristóteles, porque o Aristóteles nunca falou nada sobre tempo. Tá? As coisas se moviam, porque o tempo vai correndo, as coisas se movem e tal, mas ele nunca
falou nada sobre tempo, medir tempo e essas coisas. E aí o Galileu, de repente, veio com essa noção. Né? Isso foi por volta de 1580, mas isso daí não teve muito impacto. Né? Aí ele foi se preocupar com o problema da queda dos corpos. Né? Então, ele conta-se que isso aí tem dúvida até na história, mas parece que é verdade. Ele subiu lá na Torre de Pisa, deixou cair uma bola grande e uma pequena. Segundo Aristóteles, elas deviam cair com o mesmo tempo, porque as duas querem ir lá para o centro da Terra, do mesmo jeito. Né? Desculpe, a Terra, a massa grande, ela quer ir mais. Né? Então, ela vai mais rápido. E a massa pequena vai mais lento. Tá? Então, se você deixasse cair as duas, a grande ia chegar no chão e dali a pouco chegar a pequena, certo? E o Galileu deixou cair e viu que chegava ao mesmo tempo. Tá? Isso é uma coisa que é fácil de demonstrar, ó, então eu até vou fazer aqui para vocês verem. Olha, aqui tem aqui uma folha de papel e um livro, vou deixar cair, eles vão cair ao mesmo tempo. Vocês podem olhar que vão ver que vão cair ao mesmo tempo. Opa, falhou, né? Não caiu, a folha caiu mais devagar. Ai, o que eu vou fazer? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou colocar a folha de novo, eu vou colocar aqui em cima do livro. Né? E agora eu caio, agora caíram juntos. Então a gente sabe interpretar isso daí. Mas se o Aristóteles estivesse aí na plateia, ele ia falar, você não demonstrou nada. Você demonstrou apenas que você consegue fazer um jeito que eles caiam juntos. Tá? Porque você está violentando a natureza. Tá? O papel queria cair devagar. Você fez um truque aí para ele cair depressa. Isso aí não prova coisa nenhuma. Tá? Então, isso não era suficiente, assim como não foi para o Galileu fazer isso daí. Então, ele começou a pensar como fazer isso, e depois de algum tempo, ele chegou à seguinte conclusão. Ele podia fazer... O problema de você fazer uma coisa cair lá na Torre de Pisa é que o tempo é tão curto que não dá para enxergar nada. Né? Caiu, será que caiu ao mesmo tempo? Caiu um pouquinho antes, um pouquinho depois? É muito difícil. Então ele falou, vamos fazer uma coisa melhor. Vamos colocar uma rampa e deixar duas bolinhas correrem. Uma bolinha, duas, quando você quiser, ao longo da rampa. Né? E ele falou, não vamos só comparar. E agora que vem a grande descoberta dele, né? Que revolucionou o mundo de lá para cá. Ele falou, eu tenho que ser capaz de prever o que vai acontecer. Tá? Não basta mostrar aquilo que eu quero mostrar, eu quero prever, quero ser capaz de prever o que vai acontecer. Tá? Então aí ele falou, o que vai acontecer se eu puser a bolinha para descer correndo a rampa? Ele falou, se a bolinha corresse em movimento uniforme, com a velocidade constante, então ela andaria tempos iguais, distâncias iguais em tempos iguais. Tá? Se a bolinha desce com aceleração, que é o movimento mais complicado, ele falou, deve ser, não sei, mas deve ser o movimento que hoje em dia a gente chama de uniformemente variado. Tá? E aí, nesse caso, não é que ela vai andar distâncias iguais em tempos iguais, ela vai ganhar velocidades iguais em tempos iguais. Tá? A variação da velocidade a cada segundo vai ser a mesma. Então ele falou, bom, com isso eu consigo calcular aqui onde a bolinha deve estar a cada intervalo de tempo. Bom, e aí ele pegou uma rampa e ele fez uma marca aqui no ponto de partida, depois um mais para frente, depois o outro um pouco mais longe, depois um pouco mais calculado. Tá? Para que a ideia dele era que a bolinha ia descer isso daqui num certo tempo, daqui até aqui em outro tempo, e depois no mesmo tempo, depois daqui até aqui no mesmo tempo, e depois daqui até aqui no mesmo tempo. Ela vai ganhando velocidade, então ela cada vez mais no mesmo intervalo de tempo. Certo? E agora, como comprovar que isso daí acontece? Então, ele teve uma ideia genial. Ele colocou sinos. Essas marcas que vocês estão vendo aqui, na verdade, são sinos que ele colocou na rampa. A bolinha, a hora que passa num sino, ela aciona o sino, faz plim. Tá? Aí, a segunda vez, ela faz plim, na terceira, plim, plim, plim. Acontece que o nosso ouvido é muito craque em identificar
intervalos de tempos iguais. Duas coisas, essa é coisa da música, né? Você tem um cara lá que está tocando a música, se ele sai do ritmo, todo mundo percebe. Então, é muito fácil você identificar intervalos de tempos iguais. Então, ele fez, e aqui está a máquina, isso aqui é uma réplica da máquina dele, está aqui a rampa, aqui estão os sinos, e aqui tem uma visão mais detalhada do sino, e a bola passa aqui, a hora que ela passa aqui, ela aciona essa alavanca, e o sino toca. Plim, ele havia plim, 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 plim. Então ele sabia que tinha chegado exatamente, tinha dado exatamente o mesmo tempo, e elas estavam na posição que ele esperava. Então, previu que a bolinha, onde a bolinha está, encontrou que ela estava lá. Então eles falaram, é isso que faltava para Aristóteles. Eu estou fazendo uma previsão e eu chego e confirmo que isso está correto. Bom, é claro que não pode ser só nessa situação, mas se você pegar outras situações, então ele pode subir a rampa, descer a rampa, pode fazer outras situações para comprovar que isso daí então, está correto, esse raciocínio. Ainda pode dar errado, mas é o melhor que você pode fazer. Certo? Ciência é sempre assim, você pode fazer a melhor demonstração que você tiver, pode dar errado, mas mais para frente alguém faz melhor. Mas com isso ele inventou esse método, que é o método chamado de método experimental, que você faz a previsão e tenta ver o que vai acontecer. Então, com isso, ele mostrou que a bola não desce com velocidade constante, ela vai ganhando uma aceleração. Mudou a bola, a aceleração é a mesma. Punha outra bola, ela tocava no mesmo instante. E aí depois ele falou, bom, eu posso inclinar a rampa, é a mesma coisa, se eu puser a rampa em pé, vai ser difícil de acompanhar, mas vai acontecer a mesma coisa. Certo? Então mostrou que o Aristóteles estava errado. Bom, aí ele ficou um bom tempo interessado, porque nessa época apareceu o telescópio, aí ele começou a olhar o céu lá, aí parou de mexer com mecânica, aí ficou acompanhando, aí descobriu várias coisas que contrariavam o que Aristóteles falava. A Lua tem crateras, só dizer que é uma bola perfeita. Júpiter tem satélites, tem coisas que giram em torno de Júpiter em vez de girar em torno da gente. Então, aquele modelo do Aristóteles foi-se por água abaixo. Mesmo assim, deixa eu mencionar para você que a filosofia de Aristóteles estava tão implantada que em 1750, o Galileu descobriu isso daí em 1610. Em 1750, em Harvard, se ensinava o modelo de Aristóteles. Depois de 150 anos, quase depois, ele continuava ensinando o modelo de Aristóteles. Porque, por causa da influência da igreja, o pessoal tinha medo de contestar a igreja. Bom, mas passamos para o nosso próximo herói, que é o Newton. Então, 75 anos depois que o Galileu fez essas descobertas, o Newton publicou esse livro. Ninguém sabe quando que ele descobriu as coisas que estão aí. Tem um espaço de 20 anos. Sabe-se que em 1664 ele teve uma epidemia, uma pandemia de peste lá na Inglaterra, e aí o pessoal teve que sair da cidade e ir para fazendas, e o Newton lá, ele formulou o binômio de Newton, ele descobriu o cálculo diferencial, ele descobriu o cálculo variacional, que vocês vão ver depois o que é, e uma série de coisas matemáticas. Ele não descobriu as chamadas leis de Newton nessa época. Mas em 1687, aqui a data, 1687, ele publicou esse livro, e aí lá de uma vez, aí foi uma lavada. Ele publicou as 3 leis de Newton e a lei da gravitação. Certo? Antes disso ele tinha ficado mais estudando óptica, mas aí na mecânica ele fez esse trabalho. Esse livro tem na biblioteca, tem na internet, a EDUSP tem uma edição em português, se alguém quiser ver. E ele não é um livro fácil de ler. Por quê? Porque ele usava geometria em todo lugar. Certo? E o gozado é que se você olha o livro, você vê as demonstrações que ele faz, ele está, de fato, fazendo álgebra, mas depois ele traduz para geometria. Porque ele sabia que se... Como?
Isso, tá bom, beleza. Então, mas porque ele sabia que se ele fizesse demonstrações algébricas, ninguém ia acreditar. Tá? Ele fazia as geométricas. Mas está aí, tá bom. O que tem no livro? Bom, lá tem as 3 leis, assim, logo no comecinho, aparecem as 3 leis do movimento. Né? E as 3 leis, a primeira, lei da inércia, né? Vocês conhecem, vocês estão estudando. Estudaram quando vocês passaram? Há 3 semanas, tá bom. Então, coisa velha já, né? Então, vocês já sabem a lei da inércia, né? Isso aqui, quem tinha proposto era o Galileu, mas o Galileu achava que era só na horizontal que valia a lei da inércia. Né? O Newton propôs que ela valesse em qualquer situação. O Descartes era mais vago, ele dizia que tem inércia, mas não dizia bem como é que era. Né? E o Newton especificou. E ele, depois, usando o que o Galileu tinha mostrado com o plano inclinado, ele chega na segunda lei, que ele anunciou assim, exatamente, isso aqui é uma tradução do que está no livro. A alteração do movimento é proporcional à força motiva e ocorre na direção da força. Movimento, aqui você precisa entender, movimento quer dizer quantidade de movimento, que ele está falando. Né? Então, ele teria enunciado que a força é a derivada da quantidade de movimento. É isso que ele está dizendo aí. Né? E depois, a terceira lei, para que toda ação tenha uma reação, isso foi descoberta dele, isso aí ninguém acho que tinha pensado antes. Né? Para que toda ação tenha uma reação igual ao contrário. Bom, isso Newton, isso foram as 3 leis de Newton, agora chegamos nas leis de Kepler. Tá? O Kepler viveu mais ou menos 130 anos antes disso daí. Tá? Mas o Kepler tinha feito medidas astronômicas e ele tinha visto que as órbitas são elipses com foco no Sol, que as áreas que os planetas andam áreas iguais em tempos iguais e que o raio, ou semi-eixo da órbita elevado ao cubo era proporcional ao quadrado do tempo que o planeta leva para dar uma volta. Tá? Por exemplo, nós levamos 1 ano para dar a volta em torno do Sol e Mercúrio, que está bem mais perto, leva só 88 dias. Tá? Então, isso é por causa dessa lei aí. O Newton olhou para aquelas leis e no livro ele fala, essas leis querem dizer que órbitas são elipses com foco no Sol. Isso quer dizer que a força cai com o inverso do quadrado da distância. Tá bom? Isso vocês vão aprender. Não, acho que não esse ano, talvez. Vocês vão falar isso daí, tá bom. Mas vocês aprendem de novo em mecânica clássica. Tem uma demonstração de que as órbitas são elípticas e assim por diante. Né? Na verdade, é mais simples do que isso, porque se a órbita não fosse elíptica, se a força não fosse com o inverso do quadrado da distância, a órbita mudaria com o tempo. Tá? O planeta faria isso daqui, num certo momento, na próxima vez ele fazia assim, depois ele faria assim, e assim por diante. É 1 sobre r quadrado que garante que ele volte exatamente na mesma órbita. Tá? Então, isso daí o Newton viu. Aí ele falou, as áreas são iguais em tempos iguais, parece complicado. Ele falou, isso só quer dizer que a força vem de um centro só, que no caso é o Sol. Tá? Você sabendo disso daqui, você vê. E vocês vão ver, momento angular, vamos ver esse semestre? Vamos? Tá bom. Então, quando chegar no momento angular, a Cristina vai mostrar para quem estiver na classe dela como que isso funciona. Tá bom? Mas isso aí quer dizer que a força é centrípeta, é dirigida para o Sol. Certo? E a terceira lei, essa daqui, ela simplesmente está associada à segunda lei do Newton, que é que a força é proporcional à derivada do momento em relação ao tempo. Com isso daí você consegue mostrar. Bom, então matou o problema do Kepler numa tacada só. Né? Uma vez ele resolveu os 3 problemas. Né? Bom, resultado disso. Agora ele precisa saber mais especificamente como é a força. Ele sabe que a força cai com o inverso do quadrado da distância. A força que é sobre os planetas. Tá? E agora, o que mais que eu posso dizer sobre a força? É muito difícil, porque não posso pegar um planeta para ver como ele é. Né? Mas ele pensou e falou,
maçã eu posso, né? Então, vamos comparar o movimento de um planeta com o movimento de uma maçã. Então, ele falou, olha, o planeta está girando em torno da Terra. A Lua também está girando, perdão, o planeta girando em torno do Sol. A Lua está girando em torno da Terra. Tá? E no caso da Lua, a gente pode calcular qual é a aceleração que ela sofre. Essa é a aceleração do movimento circular. Tá? É aquela V² sobre R. O raio era conhecido, a velocidade da Lua também era fácil de calcular. Então, você calcula e você sabe quanto que é a aceleração. Aí ele falou, bom, agora eu vou pegar uma maçã e deixar ela cair. Pimba! A hora que a maçã caiu, mediu a aceleração e ele viu que a aceleração da maçã é o G, né? E a aceleração da Lua ele tinha calculado, e aí ele viu que a aceleração da Lua era G sobre 60 vezes 60. O que é 60? 60 é a distância que a Lua está do centro da Terra, dividida pela distância que a maçã está do centro da Terra. Essa distância que a maçã está do centro da Terra é o raio da Terra, claro. Né? O outro é a distância que a Lua está em relação à Terra. Então, ele mediu os dois e viu que deu esse número aí. Tá? Então, 1 sobre R², tá aí, 1 sobre a distância ao quadrado. Certo? Então, quer dizer que é a mesma força, é a força gravitacional. É a mesma força que faz o planeta girar em torno do Sol, é a força que puxa uma maçã para a Terra. Vocês podem achar que isso daí é uma coisa óbvia, né? Trivial. Tá? Mas, naquele tempo, esse era um conceito totalmente revolucionário. Primeiro, porque ninguém tinha pensado em força antes. Tá? Ninguém sabia o que era força. Porque, veja, onde que você vê força? A não ser nos cursos de Física 1. Né? Onde que você vê força no dia a dia? Bom, eu vejo, estou pisando aqui no chão, o chão está me empurrando. Né? Se eu fizer assim, eu estou sentindo uma força aqui. Então, essa é uma força, e essa força acontece quando eu tenho contato entre dois corpos. E a gravidade? A gravidade não é isso aí, eles falavam, né? Aquele conceito do Aristóteles. Gravidade é uma tendência que os corpos têm de ir para o centro da Terra. É uma tendência inata deles, não é uma coisa que tem a ver com força nem nada. É só que todo mundo quer ir para o centro da Terra. Né? E o Newton falou, não, é uma força igual à força que puxa os planetas, né? A Terra consegue fazer força sobre a Lua, apesar de não estar encostada na Lua, uma força à distância. Né? Isso era um conceito que todo mundo achava absurdo. Mas, ele falou, no caso da maçã, você pode ver como isso daí faz, e faz com que a Terra, com que a maçã seja atraída pela Terra. Então, a gravidade nada mais é do que isso. É um tipo de força como a força do Sol sobre os planetas. Tá? E com isso, então, ele conseguiu mostrar que era a força gravitacional e ele fala, por outro lado, eu sei, quando eu pego uma maçã, que a força que a Terra faz sobre ela é proporcional à massa da maçã. Tá? Então, se você olhar para essa fórmula aqui, ó, ele pôs, ó, tem a força, o R² ele já sabia, e aqui está a massa da maçã. Tá? E como é que ele chegou na massa da Terra? Aí ele usou a terceira lei. A terceira lei diz que se a Terra puxa a maçã puxa a Terra. Tem que ser a mesma força. Então, se quando a Terra puxa a maçã, aparece a massa da maçã na força, quando a maçã puxa a Terra, tem que aparecer a massa da Terra na forma. Então, o único jeito de ser possível isso é que a força seja assim, e aí tem uma constante aqui na frente. Essa constante só foi medida muito depois, mas o restante da fórmula está aí. Essa é a fórmula da lei da gravitação do Newton. Bom, e com isso, o Newton praticamente liquidou a mecânica. Tá? Ele explicou tudo que precisava da mecânica e ainda por cima deu um exemplo de força para vocês poderem brincar com ela, se vocês quiserem. Tá? Então, ele praticamente encerrou o problema. Bom, consequência disso, imediatamente, é que, logo que ele publicou esse livro, tinha um pesquisador inglês, que era o Edmund Halley, e ele se interessou por aquilo
E ele falou, então quer dizer que os cometas também devem ser como os planetas, né? Devem ser atraídos pela Lua. Então vamos ver se é verdade. Aí ele começou a procurar, e ele descobriu que tinha um cometa que tinha aparecido de maneira muito semelhante em 1531, 1607, 1682. Tá? De fato, esse cometa era conhecido desde a antiguidade. Tá? Tem registros de chineses, de vários povos, dos turcos, de que viram um cometa numa certa época. Só que eles achavam que eram coisas diferentes. Tá? Naquela época ninguém imaginava que um cometa, porque cometa aparece, certo? Você esperar. Alguém já viu um cometa alguma vez? Já viu? Beleza. Tá certo. Eu já vi vários, mas de vez em quando aparece um. Né? Agora com essas luzes artificiais é difícil de ver. Mas de vez em quando aparece um. E aí você vê aquilo lá, né? O que é isso? Ninguém sabe. E foi embora o cometa, daqui a tantos anos vai aparecer outro. Né? Outro, não aquele. Mas o Halley falou, não, esse cometa aí eu acho que deve ser o mesmo. Né? E ele estudou características que tinham sido registradas, o movimento e tal, falou, não, é o mesmo. Tá? E ele vai reaparecer em 1758. Tá? Quando ele realmente apareceu em 1758, previsão que foi confirmada. Né? Então, isso daí comprovou, sem dúvida nenhuma, as leis de Newton. Tá? Veja que nesse tempo, Harvard continuava lá ensinando a teoria do Aristóteles. Né? Mas o Newton, então, conseguiu ter esse grande sucesso. Infelizmente, nem ele nem o Halley puderam ver, porque os dois morreram bem antes disso daí. Bom, eu tinha programado falar mais, tem bastante coisa a mais, mas eu vou só mostrar o próximo herói que aparece aí. E eu vou praticamente encerrar, só vou dar uma conclusão aqui. Mas esse daqui é chamado Jean de la Ronde d'Alembert. Tá? Uma figura que vocês vão conhecer, eu acho que em Física 2, né? Porque uma das coisas que ele fez foi descobrir resolver a equação de onda. Tá? Então, você tem uma onda numa corda, como se propaga, ele descobriu. É uma coisa fantástica. Ele fez lá por volta de 1750. Né? E quando ele nasceu, o Newton ainda estava vivo, estava quase no fim da vida dele, mas ele viveu até 1683. E esse daqui, ele começou com uma coisa nova, né? Como eu falei, o Newton já tinha descoberto tudo, mas ele falou, muito complicado esse negócio de lei de Newton, vocês sabem que isso é verdade, né? Negócio de vetor, tem que projetar para cá, para lá, né? Uma chateação. Tá? Vamos ver se a gente consegue ver uma maneira melhor. E aí ele veio com essa ideia chamada princípio dos trabalhos virtuais, né? Que vale quando você tem um sistema que está em equilíbrio. Por exemplo, ali tem uma mola, tem um corpo pendurado do lado de cá, e eles estão em equilíbrio. Então, o que o D'Alembert dizia é que... opa! De novo aqui. O que o D'Alembert dizia é o seguinte, ó, se você puxar esse corpo e descer ele um pouquinho só, então o trabalho que a mola vai fazer, mais o trabalho da força da gravidade, tem que dar zero, se tiver em equilíbrio. Se não for verdade, não está em equilíbrio. Tá? Esse princípio é usado até hoje em engenharia, é muito, muito prático para você ver quando tem um corpo parado. Às vezes tem uma estrutura toda complicada lá, aí você fala, bom, como que ela pode talvez rolar para cá? Se ela rolar, vai fazer um trabalho, e aí a soma dos trabalhos tem que ser zero. Tá? Então isso aí acaba sendo muito mais prático do que a lei de Newton. É para estática, né? Mas se fosse para corpos fora de equilíbrio, aí ele invocou uma outra coisa que é conhecida hoje como o princípio de D'Alembert, que é a seguinte, ele fala
que se o corpo está sendo acelerado, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pôr aquela massa ali, aquele ponto P, tá vendo? Ele está para cá, como ela foi puxada para cá, como ela estava aqui, né? Eu puxei a força para cá, a massa para cá. Então eu estiquei a mola. Tá? Agora a força da mola é maior que o peso, ele vai ser puxado para cima. Tá? Aí não está em equilíbrio, aí não vale aquele princípio que está lá. Mas ele fala, eu consigo resolver isso facilmente. É só considerar uma força inercial. Vamos explicar isso. Você põe uma pulga em cima daquela massa que está lá. Bom? Pulga está lá em cima. Aí eu pergunto para a pulga, qual é a sua aceleração? A pulga, naquela vozinha fininha dela, fala, é zero. Né? Aí você fala, não, eu estou vendo que você está sendo acelerada. Mas não é. É que ela tem um ponto de vista diferente. Ela está em cima da massa, tá? E, portanto, para ela, a massa está parada. Certo? Tá bom? E aí, o que acontece? Como que a pulga explica que a massa está sendo acelerada? Como que a pulga explica que a mola estando esticada, a massa está com aceleração zero? Certo? Veja, para a pulga, a aceleração é zero. Ela está lá em cima da massa e não está vendo aceleração nenhuma. Tá? Ela olha para a mola e vê que a mola está esticada. Certo? Essa é uma pulga instruída, ela sabe física. Né? Ela sabe, se a mola estiver esticada, ela devia me puxar para cima. Certo? Então, a aceleração que eu estou vendo é zero. Bom, como é que ela explica isso daí? Ela tem a explicação que ela tem, ela fala assim, olha, eu estou sentindo uma coisa gozada nessa massa. Né? Ela está parada, mas eu estou sentindo uma força que está me empurrando para baixo. Certo? Todo mundo já viu isso aí em elevador. Né? No elevador, a hora que ele dá aquela arrancada, vamos supor que ele vai subir, né? Você sente uma força que te empurra para baixo. Certo? Se bobear, você até pode cair, se for um acelerador meio brusco. Certo? Então a formiga também sente essa força. Então ela fala, é isso daí, tem essa força. Essa força tem um nome, chama força inercial. Certo? Vocês não viram isso aí, né, Cris? Ainda. Não, tá bom. Então isso aí chama força inercial. É a mesma coisa que a força centrífuga, né? Todo mundo já viu isso aí. Se você estiver num ônibus, né? Vai lá indo para o campus 2, você pega um ônibus e o ônibus faz uma curva, antes do ônibus começar a fazer a curva, você se agarra no poste, porque você sabe que você vai ser jogado para fora. Tá? Por quê? Para você, o ônibus está parado, certo? E aí aparece essa força toda vez que você está num referencial que está acelerado e você acha que está parado, você sente uma força. Essa força é contrária à aceleração. No caso, o ônibus faz assim, a aceleração é para dentro, você é empurrado para fora. Tá? Essa é a força centrífuga. Vocês provavelmente aprenderam no colegial que não existe força centrífuga. Aprenderam ou não? Aprenderam, né? Mas não acredite, é mentira. Tá? Ela existe, não existe para nós, mas existe para quem está dentro do ônibus. Bom, então isso depende do ponto de vista de quem está. Né? Então, é a mesma coisa para essa força que a pulga sofre. Então, o que o D'Alembert falou, muito fácil. Você pega, olha a coisa do ponto de vista da pulga. Do ponto de vista da pulga, ela está parada e vale o princípio. Só que, no princípio, eu tenho que levar em conta essa tal força que está, assim como a pulga sofre uma força para baixo, o peso também vai sofrer uma força para baixo. Tá? E aí, então, eu tenho que somar essas duas, e aí, com isso, eu tenho a relação completa. Bom, e aí eu posso trabalhar com corpos em movimento. Bom, isso aí foi o D'Alembert, depois ele parou com isso daí, aí apareceu um outro cara que era amigo dele, que ele valorizava muito, que era o Lagrange, tá? Que era mais novo que ele, mas o Lagrange transformou isso daí numa equação diferencial. Tá? E aí isso mudou toda a maneira que o mundo vê as coisas hoje, e, em particular, permitiu que descobrissem o planeta Netuno. Né? Foi descoberto em 1846, tá? Graças a essas equações que o Lagrange fez, que são equivalentes à lei de Newton, nada de diferente, mas que são muito mais fáceis de você trabalhar. Certo? Isso vocês vão aprender em mecânica clássica. Bom, então, fiquem na expectativa. Eu ia até
fazer um exemplo aqui para vocês verem como é muito mais fácil trabalhar com isso daí. Né? Mas se eu fizer isso, depois vocês não vão prestar mais atenção nas aulas da Cris. Então, eu vou parar por aqui. Obrigado. Sabe tudo esses alunos, Luiz. Pois é. Oi. Posso fazer uma observação? Pois não. Não é uma pergunta, mas... Alô, alô? É uma observação que é o seguinte, na sua apresentação magnífica, como sempre, Luiz, ficou claro, principalmente no início, que as pessoas formulam coisas de acordo com uma certa preferência. E as pessoas também enxergam um pouco aquilo que desejam enxergar. Então, isso acho que norteou um pouco as explicações cosmológicas, etc. E eu uma vez observei no livro do Copérnicos, o da Revolution Nimbus, não que eu tenha lido o livro todo, mas eu observei uma coisa interessante, que eu lembrei agora devido à sua apresentação. Não existia a terceira lei de Kepler naquela época, obviamente, né? Mas ela está lá dentro. Se você olhar uma tabela que tem lá dentro, tem uma tabela em que tem o período dos planetas em termos do período da Terra, que é 1 ano, então é na escala nossa. E tem o raio dos planetas escalado pelo raio da órbita da Terra. Se você quadrar um, dá o cubo do outro. Na hora, assim, você olha, está lá. Então, esse é um exemplo de que muitas vezes está na nossa cara a explicação, vamos dizer, mais correta, né, das coisas, mas a gente não está procurando aquilo. Às vezes até pela filosofia da coisa. Pela filosofia que nós temos, a gente não enxerga aquilo lá. E está lá no livro a terceira lei de Kepler. Imagina se em 1500 tivéssemos descoberto a terceira lei de Kepler, né, olhando essa observação aí do Copérnico. Muito legal. Nunca vi isso aí. Agora, do Kepler, tem um exemplo que é na outra direção. Tá? Que o Kepler, ele era assistente do Tycho Brahe. Tá? Tycho Brahe, vocês sabem, é um observador astronômico que viveu por volta de 1500 na Dinamarca. Tá? E ele fez observações, a vida inteira dele fez observações, tinha uma quantidade enorme de dados, mas ele só ia observando. Né? E ele acreditava na teoria geocêntrica, tá? Que a Terra era o centro do universo, que é a teoria do Aristóteles, ele acreditava. Tá? Aí, teve um belo dia que ele morreu, de repente, mais ou menos de repente. Né? Ele teve um problema de saúde, morreu, e aí as coisas, tudo que ele tinha feito, ficou para o Kepler. Então, o Kepler tinha aquela quantidade enorme de dados, e aí ele separou os dados que eram relativos a Marte, e falou, vou descobrir como é que é a órbita de Marte. E ele tinha certeza absoluta que ia ser circular. Tá? Ele não acreditava no Aristóteles porque achava que Marte girava em torno do Sol. Mas ele tinha a certeza absoluta de que ia ser circular. Então vamos comprovar que a órbita é circular. Ele pegou os dados e tentou falar, bom, um dia tal, Marte estava aqui, não dá certo, não dá 100% certo, tem um pequeno erro. Né? Ele falou, vamos ver qual que é a precisão. A precisão dos dados do Tycho Brahe era de 2 segundos de arco. Né? E ele estava encontrando um erro de 8 segundos de arco. Né? E aí ele falou, não pode ser. Aí ele ficou um tempão quebrando a cabeça, aí veio um estalo na cabeça dele, se for uma elipse. Aí se for uma elipse, cai exatamente em cima. Então foi assim que ele descobriu. Fé na ciência, porque o cara, bom, tinha fé que o Tycho Brahe também tinha medido as coisas certamente, mas isso daí não tinha dúvida. Mas fé de que se fizesse uma descrição correta,
tinha que dar certo, não podia dar errado dentro desse erro que ele estava achando. Então, é uma história, acho que é bem edificante isso aí. Opa, pessoal, então vamos lá. Alguém vai ter coragem para ter uma pergunta? Senão eu vou colocar um cara em frio aqui, sabe? Ó, quem vai ter que fazer a pergunta, então, é o diretor. Para fazer a pergunta, eu vou ficar em pé, então. Não, mas antes de fazer a pergunta, eu acho que eu vou fazer uma outra coisa. No ano passado, 2024, o professor Luiz Nunes completou 50 anos de USP. Ele recebeu uma homenagem na reitoria no começo de dezembro, e foi no mesmo dia que nós tínhamos um evento aqui de comemoração dos 30 anos do Instituto de Física de São Carlos e também do Instituto de Química de São Carlos. Então, nós não pudemos fazer a homenagem que a gente queria naquele dia, porque foi tudo muito corrido. Então, nós estamos aproveitando hoje para fazer uma singelíssima homenagem. Eu queria chamar, então, a Ana Paula, por favor, para o Luiz, e vamos entregar a ele... Sabe que você já tem muita coruja. Ele já tem muitas corujas e muitos dos símbolos do... Então, nós queremos dar um pouquinho diferente na outra placa. Você Olha ali. né? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Vou chegar aqui para tirar a foto. Muito obrigado. Surpresa para mim. Era surpresa, naturalmente, e nós queríamos... eu queria falar só algumas palavras. Para vocês que estão conhecendo o professor Luiz Nunes, hoje ou recentemente, vocês então devem imaginar que essa homenagem é pelos feitos do professor Luiz Nunes. O Luiz Antônio já disse que é o nosso melhor professor. A gente fica à vontade para dizer isso, porque é uma das únicas coisas que nós podemos dizer sem ter briga com colegas, porque ninguém vai reclamar de a gente dizer que ele é o melhor professor. E vocês também devem imaginar que nós estamos homenageando pelo cientista e pesquisador brilhante que o professor Luiz Nunes é e sempre foi. E pelas contribuições, e vocês vão ver que escrevemos aqui na homenagem, né? Então, diz aqui: ao professor Luiz Nunes de Oliveira, nossa singela homenagem pelas suas competentes e generosas contribuições para a USP e para o Brasil. O professor Luiz Nunes tem enormes contribuições para a ciência brasileira, para a USP. Ele foi pró-reitor de pesquisa da USP há uns 20 anos, mais ou menos, né? Há 20 anos. E, então, vocês que conhecem, estão conhecendo o professor Luiz Nunes agora, devem adivinhar que essas são as razões. E, de fato, são razões muito importantes também pelas contribuições deles. Mas eu queria adicionar alguma. Alguém que já conhece o Luiz há 44, indo para 45 anos, tem outras razões. O Luiz Nunes ilumina onde ele estiver. Se você estiver com ele, não haverá escuridão. E ele melhora qualquer ambiente que ele está. E que ele sempre esteve. Então, vocês conversam com as pessoas que já interagiram com ele, que já trabalharam com ele, aqui em São Paulo, na USP, na FAPESP, ou em qualquer lugar, vocês dizem, é um privilégio enorme ter o Luiz Nunes conosco. E esta é uma das coisas mais relevantes. Nós temos esse privilégio, no meu caso, 44, indo para 45 anos, de ser primeiro aluno aqui e depois colega do Luiz Nunes. Muito obrigado, Luiz, por tudo. Fico um pouco envergonhado com essa homenagem, porque especialmente porque vem do Chu, que é o nosso velho amigo, uma pessoa toda especial, né, que chegou aqui como ex-aluno de Barretos, né, veio para cá, fez o curso, e é um líder que está modificando
o Instituto. Eu ganho dele porque eu tenho 50 anos, ele tem 44. Logo vai chegar nesse tempo. Tá? Então, fico muito grato por essa homenagem, para mim toca o coração. Obrigado. Deixa eu tirar uma foto aqui. Vocês Só podia vir no final. A gente convidou, achou que ia demorar um pouquinho mais. Eu vi que eles passaram lá atrás. Obrigada. Parabéns, ficou emocionado. Bom, essa é minha esposa, Mara. Oi, gente. Nós somos casados também há 50 anos. 51 agora. Parabéns. Obrigado. Minha filha, Maria Luísa, tem outra filha que está em Ribeirão Preto, mas a Luísa é professora do ICMC, então vocês têm talvez a oportunidade de ter aula com ela algum dia. Tá bom. Oi. Bem? Tudo bem. Muito obrigado. Isso aí é... Pessoal, então, obrigado pela presença, tá certo? E aquele negócio que eu falei para vocês. Segue o homem. Você vai aprender muita coisa. Pelo caminho das rosas. Tá certo? Então, muito obrigado. Uma palestra muito especial, não? Obrigado.